Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos estudando na aula de hoje o capítulo 4, continuando sobre a Mesopotâmia e o Crescente Fértil, a partir da página 77 até a página 84. Nós estaremos estudando o primeiro Império Babilônico, o Império Assírio e o segundo Império Babilônico, certo? O primeiro Império Babilônico ele foi formado pelos Amoritas, que eles invadiram a Mesopotâmia em 2000 a.C. e permaneceram ali sob a liderança até 1750 a.C. Como eu falei na aula passada, os mesopotâmicos eram divididos em cidades-estados e isso fazia com que houvessem diversos conflitos regulares entre essas cidades e enfraquecia justamente os mesopotâmicos. Os amoritas se aproveitaram dessa situação e invadiram a Mesopotâmia. Fundaram a cidade da Babilônia, próximo do território da atual Bagdá, hoje do Iraque, certo? E sob a liderança do rei Hammurabi, em 1728 a.C., que ele governou até 1686. Ele unificou os povos mesopotâmicos, acabou com essa questão da divisão entre as cidades, fortaleceu a agricultura, criou o primeiro código de leis da humanidade, que foi o Código de Hammurabi, que tinha como princípios, por exemplo, quem roubar terá suas mãos cortadas, a mulher adúltera e o amante serão amarrados e jogados no fundo do rio, um arquiteto poderia ser morto se a casa que ele construiu desabasse por cima de alguma pessoa e essa morresse, certo? Então, leis desse tipo foram criadas. Hammurabi ele acaba morrendo e cai então com a morte dele o primeiro Império Babilônico. Por quê? Porque os seus sucessores não conseguiram dar continuidade ao projeto de expansão que tinha o primeiro Império Babilônico. Eles acabaram sucumbindo, principalmente com a ascensão dos assírios, em 1300 a.C. até 612 a.C. Eles aproveitaram a nova divisão que ocorreu com a queda do primeiro Império Babilônico, né? E após a morte do rei, eles invadiram então a região em 1300 a.C. Eles eram ótimos caçadores e desenvolveram armas. Foram os assírios que desenvolveram o primeiro exército organizado da história, treinado, estruturado. Eles eram temidos e eles eram impiedosos, porque eles geralmente não faziam escravos, eles matavam os seus prisioneiros de guerra, bebiam sangue dos prisioneiros de guerra, eles eram realmente violentíssimos. Só que eles estavam ali desapercebidos quando ocorreu o surgimento dos caldeus em 612 a.C. até 539. Então os caldeus, sob a liderança do rei Nabucodonosor, que começa a reinar sobre eles em 604 e vai até 561, ele começa a fortalecer a questão da agricultura, do comércio, a obras públicas, jardins suspensos da Babilônia que são lindíssimos, e acaba empregando uma política expansionista, tá, gente? Uma política de vencendo os inimigos e avançando sobre os territórios. Apesar que o segundo Império Babilônico só durou 73 anos, mas eles conseguiram derrotar os assírios, eles conseguiram tomar o controle da Mesopotâmia, e o que aconteceu é que os reis que sucederam Nabucodonosor não agradavam o povo e enfraqueceram os babilônicos até eles serem derrotados pelos persas em 539 a.C. E aí foi o fim geral dos governos mesopotâmicos. Os persas eles não eram mesopotâmicos, e então nós iremos estudar especificamente sobre os persas, mas há algumas contribuições desse período, né? Por exemplo, a economia mesopotâmica, a sua base era agrícola, certo, ok. Mas houve um acúmulo da produção e favoreceu o comércio e o intercâmbio com outros povos. Houve também, o surgimento de um sistema bancário lá na Mesopotâmia. Eles emprestavam dinheiro a juros para quem quisesse investir nas suas plantações. Por exemplo, na questão da matemática, houve um surgimento da álgebra lá na Mesopotâmia, e o círculo de 360 graus foi lá que surgiu também. Na astronomia, uma espécie de astrolábio, para navegações, para se orientar nas navegações, e um calendário lunar. Olha que curioso, tinha semana de 7 dias
ele tinha anos de 12 meses e dias dividido em duas partes de 12 horas. Então, muito semelhante ao nosso calendário, certo? Tinham também construções, né, na Mesopotâmia, os zigurates, certo? Os zigurates eram pirâmides, só que sem ponte, não tinha aquela ponta, na realidade, né? Era uma pirâmide que não tinha ponta, a ponta dela era quadrada assim, certo? Eles eram templos religiosos e também eram observatórios astronômicos, certo? Na literatura, eles basicamente tinham uma literatura religiosa e mitológica, como a epopeia de Gilgamesh, que queria ser imortal, queria ser igual aos deuses, certo? E um mais conhecido, que é o mito do dilúvio, onde o herói Utnapishtim, ele acaba sendo enviado pelos deuses para construir uma arca e colocar animais de dois em dois para se reproduzir, e ele com sua família se refugiam nessa arca e há então esse grande dilúvio. Há também essa questão do dilúvio lá na cultura mesopotâmica. Na arquitetura, né, eu já citei as zigurates, que eram obras arquitetônicas religiosas e que também servia para diversas outras atividades no dia a dia dos mesopotâmicos. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês leiam o material, resolvam os exercícios que eu vou estar mandando no áudio, explicando quais os exercícios que é para ser feito. Tudo de bom, gente. Tchau.